Então eu vou falar o nome dos atores que fazem parte dessa novela, chamada Ruth, o livro de Ruth. É assim, Elimeleque, que o significado do nome de Elimeleque é o Senhor é rei, meu Deus é rei. Fala de Noemi, tem Noemi, que tudo se centraliza nessa mulher. Noemi, que em hebraico a tradução quer dizer deleite, quer dizer agradabilidade. Então, a artista principal aqui é ela, a atriz principal da novela é Noemi. Ela teve 2 filhos, um chamou Malom, Malom quer dizer ganância, deus do dinheiro, e Quilion, que quer dizer aquele que falha, aquele que é aniquilado. O que aconteceu? Elimeleque, a sua esposa Noemi, Malom e seu filho Quilion viviam na cidade de uma das tribos, das 12 tribos, que era a Judá. Só que estava havendo muita fome. A Bíblia começa falando que Elimeleque, que era da tribo de Judá, de Belém de Judá, saiu das terras de Efraim. Lembra de Efraim? Já tinha dito em alguns vídeos anteriores o significado de Efraim. Foi um dos filhos de José que recebeu a porção dobrada da primogenitura, né? Enfim, eles eram dessa tribo. Só que o que estava acontecendo? Que nas terras que eles viviam, houve fome, muita fome. E a gente sabe, né? Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Eu não vou ficar sentada de braços cruzados, esperando. E aí o que aconteceu? Ele tomou a decisão, Elimeleque, de sair daquela cidade, daquelas terras, daquele país e ir para um outro lugar, porque estava tendo fome. Então ele pegou a sua esposa, Noemi, que o nome significa agradável, deleitosa, e ele pegou seus 2 filhos e eles foram para outra cidade. Fala que eles foram para a cidade de Moabe, foram habitar na cidade de Moabe. O que aconteceu? Seus filhos já deviam ser na idade de casar, não fala lá quantos anos eles tinham, mas se chegou lá na cidade e eles casaram, é porque eles já eram homens, adultos, né? E eles casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth, que o significado do nome significa amiga, companheira, e a outra é órfão, que significa nuca e pescoço. Então, traduzindo para a linguagem do povo lá hebraico tal, significa aquela que volta as costas. Então, o que aconteceu? Eles foram para essa cidade, morar na cidade de Moabe, aquela família, porque da onde eles vieram estava tendo muita fome. E eles vieram para aquele povo. Então, para uma cultura diferente, para as coisas que eles viveram até aquele momento, era muito diferente. Então você imagina, você sair daqui do Brasil para viver numa outra cultura, num outro país, porque aqui está tendo fome. Olha, nós podemos ver a pandemia não está acontecendo só aqui, está acontecendo em outros países, acontecendo no mundo todo. E muitos imigrantes que moravam aqui nas fronteiras, vieram para o Brasil por causa dessa pandemia. Venezuela, o povo da Argentina, enfim. A gente tem uma noção de que está sendo difícil para muitos, como foi naquela época. Quantos anos que não foi escrita essa história, né? Mas ela é tão atual, ela é tão verdadeira, dá para você ter uma noção de que aconteceu naquela época é praticamente o que está acontecendo hoje no mundo, né? Depois, pós-pandemia. E o que acontece? Acontece que Ruth, que Leon pegou sua família, eles foram viver ali, eles se casaram. Só que aí fala que ele morreu, Elimeleque morreu, que os seus 2 filhos morreram, e aquela mulher, Noemi, ela se viu sozinha, desamparada. A palavra que se traduz ali, naquele momento que está escrita ali, que a gente pode traduzir, a palavra de desamparada, a mulher ficou sem chão, ela ficou sem a sua base. Morreu seu esposo e morreu seus 2 filhos. Você imagina a dor no coração daquela mulher. Porque a gente sempre fala, né? Ouve falar que uma mãe pode perder o marido, mas quando perde-se o filho, quando os pais perdem o filho, né? Que o normal é os
os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos, né? Mas ali fala que aquela mulher, além dela enterrar os seus 2 filhos, ela só tinha 2, e os seus 2 filhos morreram, morreu também o seu marido. Primeiro morreu o marido, depois morreu os filhos. Então a dor daquela mulher, o desamparo daquela mulher era muito grande. E aí ela se viu sozinha, desamparada e com as suas 2 noras. O que ela decidiu? Eu vou voltar para minha terra, porque ela ouviu falar que as coisas lá já tinham melhorado, que Deus já tinha abençoado, eles já estavam melhores, já tinham um pão para comer, então não havia mais fome. Aí ela tomou a decisão de voltar para sua terra. E ela voltou com as suas 2 noras. O nome de uma das noras, de órfão, significa nuca, pescoço, aquela que olha para trás. Quando Noemi propôs para ela, volte para a casa dos seus pais, porque ela estava tão desolada, gente, que ela falava assim, mesmo, eu tenho idade avançada, mesmo se eu casar de novo, se eu tiver filhos, vocês não vão querer esperar que meus filhos cresçam para que vocês casem com eles, para dar uma sequência, porque era uma cultura do povo, naquela época, o povo de Israel principalmente, de que se o filho morresse, a mulher seria dada para o filho seguinte. No caso dela, os 2 filhos dela morreram, então não tinha para quem ela dar as noras. Ela falou, mesmo se eu casar, se eu tiver filhos, quem que vai ficar esperando meus filhos crescer para casar com eles, não é verdade? E aí ela falou, olha, vocês estão desobrigadas disso. Vocês não serão obrigadas a ficarem comigo, porque eu não tenho filhos mais. Então vocês podem ir para a casa dos pais de vocês, voltarem. Órfão voltou. E olha o significado do nome de órfão. Nuca, pescoço, aquela que se volta para trás. E o nome, a tradução de nome de Ruth é amiga, companheira. E ela falou assim, não, eu vou ficar com você, eu vou para onde você for. E diz aqui que ela falou umas palavras que é muito usada em casamentos, né? Que fala assim, olha, no 14, Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta, órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Quer dizer, Noemi estava dizendo para ela assim, faz a mesma coisa que a órfã fez, volte com ela. Volte para o seu povo, volte para os seus deuses, volte para a sua cultura, volta para a sua terra, fica aqui, né? Vai para a casa dos seus pais. E aí ela falou assim, disse porém Ruth, não me inste, quer dizer, não me insista para que eu te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu, o meu povo é o teu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui, nessas palavras que Ruth disse à sua sogra Noemi, ela traduz todo um sentimento de fidelidade, de amor, de confiança que ela tinha com a sogra dela. Ela estava disposta a deixar tudo, a deixar a casa dos seus pais. Ela já tinha deixado, né? A casa dos seus pais, mas de deixar a sua terra, a sua parentela, de deixar a segurança de estar no meio do seu povo, da segurança de estar no meio da sua cultura, dos deuses que ela ali servia. Ela deixou tudo. Ela falou, onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu vou morrer também. Você sepultado. No mesmo lugar que você for, o seu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você for, eu vou junto. Será que nós temos essa disponibilidade em servir, em seguir Deus? A mesma que Ruth tinha? Ela seguiu a sogra e falou essas palavras para a sogra. E depois ela foi muito abençoada, muito abençoada. Depois eu falarei continuar, vai seguir nos próximos capítulos, tá bom? Mas por enquanto vocês têm aí o que aconteceu nesse primeiro capítulo com esses atores, com Elimeleque, com Noemi, com Quilion, com Malom, com Ruth e com Órfã. Vai aparecer outros atores, né? Tá bom? Então, um beijo, fique com Deus. E vai lá procurar o significado do seu nome, você já sabe? Se você já sabe o significado do seu nome, conta pra mim qual que é. Eu quero saber, tá?
Ficarei muito feliz em saber o significado do seu nome. Beijo, fui.